Nesses 2 ou 3 próximos vídeos, eu vou dar fazer algumas considerações sobre quando a tristeza acontece, quando a tristeza é encontrada no coração das pessoas. A primeira coisa, a tristeza é encontrada no coração por causa do pecado. Disto não há dúvida alguma. O pecado torna o coração do homem triste. Veja o que o profeta Ezequiel disse no capítulo 13, verso 22. Visto que com falsidade entristecestes o coração do justo. A dimensão dos efeitos da queda é imprescindível em qualquer análise que relacione a imagem de Deus em seus aspectos afetivos. Em seu estado de justiça e retidão originais, os seres humanos refletiam bela e santamente a presença do seu Criador. Entretanto, as coisas não foram para sempre assim. Elas foram mudadas por causa do pecado, e o pecado trouxe efeitos profundos para os seres humanos, atingindo muito fortemente a interioridade deles. E a narrativa bíblica pós-queda afirma claramente que a maldade é um problema crônico do coração dos seres humanos, né? Está lá isso em em Gênesis 6, 5. O coração depravado significa que, afastados da graça de Deus, estamos numa condição de ignorância das coisas de Deus. E este afastamento de Deus, sem dúvida, é a raiz mais profunda da tristeza do coração nos seres humanos, que é a tristeza causada pela quebra da comunhão com Deus. Existe muita coisa errada no mundo, e a narrativa bíblica descreve claramente esse problema pelo nome de pecado. Observe que na ocasião da reforma feita pelo rei Josias, no tempo dos reis, não é? Judá havia se afastado dos ditames da lei de Deus e adotado práticas pagãs. Porém, com a redescoberta do livro da lei, no tempo de Josias, houve um profundo convencimento acerca dos pecados do povo. A tristeza por perder a comunhão com Deus é um dos frutos da ação da palavra no coração dos seres humanos. Tristes e decepcionados, os pecadores se voltam para Deus. E de acordo com a passagem de 1 Crônicas 34, 27, o Senhor renovou o seu pacto com o rei Josias. Diz assim, 1 Crônicas 34, 27. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouvistes as ameaças dele contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, disse o Senhor ao rei. Infelizmente, as Escrituras mostram casos em que o coração dos homens se alegra com o pecado ao invés de entristecer-se com eles. O paganismo idólatra, a cobiça e outros pecados semelhantes alegram momentaneamente o coração dos pecadores, distorcendo a estrutura central da imago Dei, da imagem de Deus, na alma. Os seres humanos deveriam se deleitar no Senhor e não na desobediência. Porém, quando a lei de Deus é proclamada e o Espírito de Deus age por meio da pregação, os corações são compungidos. O arrependimento genuíno
é concedido por Deus quando é acompanhado de sofrimentos, de profunda tristeza por causa da quebra da lei do Senhor. Através da palavra de Deus, o pecado pode ser reconhecido. E mais que isso, a tristeza pelo pecado pode ser revertida para a obediência e para a alegria. Mas isso acontece somente quando Deus opera no coração mediante a pregação da palavra. Na profecia de Ezequiel 13, 22, não é? Vê-se que a mentira produziu tristeza no coração do povo. O falso ensino ainda endurece mais o coração do povo na impiedade. Existe a tristeza pelo pecado produzida pelos meios ordinários de Deus, ou seja, a verdadeira profecia. E existe a tristeza provocada pelo falso ensino. A primeira, a profecia que vem de Deus, é transformadora e redunda em arrependimento genuíno. A segunda, embora envolta no discurso religioso, retroalimenta a iniquidade. E o Senhor promete destruir a feitiçaria. Ele resgatará o seu povo das garras dos parasitas. Deus faz o nosso coração ficar triste, com o semblante caído por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados, ao invés de aformosear o rosto, como a alegria faz, eles enfeiam o rosto. E eu espero que você aprenda a se ver no espelho, a ver que o seu rosto está descaído. Quando você se olhar no espelho, você precisa pedir a Deus para tirar a feiura do seu rosto. Na verdade, você precisa da cura de Deus para a tristeza que os seus pecados trazem. Portanto, a minha palavra agora, no final deste vídeo, é para que você clame por misericórdia, para Deus mexer na sua interioridade e retirar a tristeza do seu coração. É só Ele que faz isto. Ele faz isso miraculosamente, operando extraordinariamente. Só assim você terá as suas tristezas banidas de você e o seu rosto vai ficar com formosura. Deus o abençoe nisto.